Eu quero desejar bom dia aos meus alunos de modo geral, aos meus ex-alunos, meus alunos da Estácio, da Faculdade de Direito, aos meus alunos das instituições onde eu trabalho. A finalidade desse vídeo é fazer uma recomendação sobre a leitura de um livro clássico. O livro clássico é O Leopardo, de Tomasi de Lampedusa, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, ou melhor, do Príncipe de Lampedusa e Duque de Parma. Primeiro, o que é uma obra-prima? Eu sempre digo aos meus alunos que quando nós falamos em uma obra-prima, quando nós falamos em um livro clássico, o livro clássico é aquele que você diz, estou relendo. Então, isso vai acontecer com livros como O Leopardo, Os Lusíadas, A Divina Comédia de Dante, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, O Fausto de Goethe. Desse modo, O Leopardo é uma obra-prima da literatura mundial, da literatura italiana. O Leopardo é aquele livro que a gente pode dizer que é inesquecível. É tão importante para mim o livro Leopardo que quando eu fiz minha mudança, eu quase nada trouxe. Mas eu trouxe para minha nova morada o Leopardo. Porque é uma leitura, é um romance histórico, né? É um romance que trata exatamente da figura de um príncipe da aristocracia siciliana. Quase todo o livro, né, remete ao príncipe, que é Fabrício de Salina. Vejam bem, Tomás de Lampedusa, que é um aristocrata siciliano, escreveu O Leopardo de 1955 a 1956. Mas ele está escrevendo sobre acontecimentos, sobre aquilo que aconteceu na Itália, que foi a unificação italiana. A unificação italiana, e na unificação italiana, a Sicília, que é o país aonde vive exatamente o príncipe de Salina, a Sicília perde seu status de Estado independente, perde a soberania e passa a ser integrante do Reino da Itália. Veja uma coisa muito interessante. A questão da unificação italiana, ela já era objetivada no livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Quando Nicolau Maquiavel elabora o Príncipe, ele mostra o príncipe como sendo uma cartilha, um modelo, né, para a construção de um Estado. Esse seria o modelo da construção do Estado italiano na época do Renascimento italiano, porque a Itália era dividida em principados, ducados, cidades-estados, que era o caso de Nápoles, né? A República de Veneza, o Ducado de Parma,
os estados da igreja, mas não houve êxito com relação a essa cartilha. Eu estou chamando cartilha de um modo mais simplificado, para dizer o que é o príncipe. Mas o êxito seria, não é, que os potentados da Itália aprendessem com o livro que inaugura a política moderna, que inaugura a política como categoria de análise, mas esse êxito não aconteceu. E somente a partir de 1860 é que os ventos do liberalismo chegam à Itália, né? E os ventos do liberalismo trazem exatamente com ele, né, essa nova formação de uma Itália comandada pela dinastia de Saboia, com Vítor Emanuel, conde de Cavour, e Garibaldi. Então, apesar do livro O Leopardo estar sendo escrito entre 1955 e 1956, o livro retrata o período, a época, né, da unificação italiana. E esse romance, o autor do romance, que é o príncipe de Lampedusa e Duque de Parma, ele se inspira, não é, em Giulio de Lampedusa, que foi astrônomo e que era príncipe também, que era o seu avô, mas o livro é também um autorretrato do próprio escritor. O livro O Leopardo, o porquê do nome O Leopardo, não é? Porque no brasão do príncipe de Salina está exatamente a figura de um leopardo. Lembrem que as casas aristocráticas, elas, desde a Idade Média, elas vão elaborar os seus brasões de arma. Esses brasões, né, mostram, a partir de representações, o significado, o sentido e o nome daquelas famílias que surgiram, né, na época do feudalismo. Até mesmo nas guerras eles se identificavam pelos brasões, porque os cavaleiros, na hora em que eles participavam da guerra, eles levavam em seus cavalos, levavam em suas armas o brasão, não é? O brasão pessoal, o brasão da família. Então, vamos dar vamos fazer uma interpretação do leopardo, mostrando 3 possibilidades de interpretação. Vamos dar a compreensão histórica e política, já que o livro está tratando do ocaso da aristocracia siciliana, da decadência da nobreza siciliana, com a passagem da Sicília da condição de Estado independente com soberania para a condição, né, de apenas uma região a mais dentro do Estado italiano unificado pela Casa Real da Savoia. A unificação efetivada a partir de Vittorio Emanuel, do Conde de Cavour e também da participação de Garibaldi. Então, esse romance é um romance histórico,
E sendo um romance histórico, ele mostra também os elementos políticos, né? O primeiro elemento político é a unificação italiana. Com a unificação italiana, nós vamos ter agora no palco europeu, né, o desaparecimento das cidades-estados e também de regiões da Itália dominada pelo Império Austro-Húngaro, o desaparecimento do reino das duas Sicílias, que era exatamente o velho reino de Nápoles, pertencente à Casa de Bourbon, junto com a Sicília. Depois do Congresso de Viena, o reino de Nápoles, junto com o reino da Sicília, passou a ser chamado Reino das Duas Sicílias. O segundo ponto importante é que a Sicília perde o status de Estado independente, perde sua soberania, e é nesse livro que nós vamos encontrar alguns elementos também da política, que a nova política, a nova organização do Estado italiano, com um parlamento, com um senado, onde o príncipe de Lampedusa é convidado para o cargo de senador nomeado, já que ele é um dos grandes representantes da aristocracia, da velha nobreza da terra, da nobreza que tem um respeito enorme dentro da própria Sicília, né? E que ele não aceita o convite para o Senado. E também uma outra coisa política que é importante é que há um plebiscito, onde a população ela vai votar, lembrando que como nós estamos num Estado liberal, como nós estamos na política do liberalismo, o liberalismo político, o voto é censitário. Todas as pessoas vão votar? Não. Só vão votar os proprietários, não é? As pessoas que têm, eu diria, uma condição econômica para poder votar. O outro ponto importante é se nós fizermos uma avaliação sociológica do romance, né? O Leopardo. Do romance O Leopardo, com uma compreensão. Vamos mostrar aqui que esse romance é sobre a decadência da aristocracia siciliana. Quando eu digo aristocracia siciliana aqui, eu estou falando da velha nobreza feudal, brazonada, proprietária de terra, dessa dominação tradicional, não é? Da Sicília. Então, o próprio príncipe Fabrício de Salina, ele representa o fim de uma classe social, o fim de uma era, o fim de uma visão de mundo, né? Até mesmo durante a leitura do livro você vai perceber que o príncipe ele está envelhecendo, que o corpo está envelhecendo, né? Então você encontra uma certa tristeza, uma certa agonia. O livro é o apagar das luzes dessa nobreza requintada, cheia de lustres e de cristais e de palácios, de vilas, que tinha poder, esse poder vindo da terra, né? Fruto do que a terra podia produzir. Então, como o livro retrata duas coisas, que é o pensamento liberal e o pensamento aristocrático, Dom Fabrício Corbera de Salina, o príncipe Fabrício,
Ele representa exatamente a velha ordem de uma aristocracia ligada ao Estado e a um direito absolutista. Dom Calógero representa, que é um personagem importante também do Leopardo, ele representa a burguesia que chega para dominar, a burguesia que chega para estabelecer um novo Estado, o Estado burguês, com os ventos do liberalismo. Dom Calógero, ele representa o novo rico sem escrúpulo, o novo rico com uma visão de mundo utilitarista, o novo rico com uma visão imediatista, que quer ganhar dinheiro, que quer ter poder, que quer chegar no topo do Estado, que quer ocupar não só o poder econômico, como o poder também político. Representa o novo rico e uma burguesia que não está preocupada com os pobres, que ela própria engendra, não é? Diferente da aristocracia, dessa nobreza antiga, que tinha uma preocupação em cuidar dos pobres, que ela mesma engendrou. Então, entre Dom Fabrício e Dom Calógero, não é? Há uma diferença de comportamento. O comportamento de Dom Calógero é um comportamento novo, progressista, com valores burgueses. O comportamento do príncipe é aquele comportamento, né, fundamentado nas tradições, na perenidade, né, no gosto, no refinamento, em leituras, de uma vida que seria cheia de comportamentos e de atitudes e valores que vieram na cabeça do aristocrata. Tudo isso não muda, porque o próprio aristocrata da nobreza, ele não morre, ele é substituído sempre pelo filho, que se torna o novo aristocrata. Quando Dom Fabrício falecer, vai ser o filho, o Duque Paulo, né, Francisco Paulo, que vai ser o novo príncipe de Salina, e seu filho, o novo duque, e assim, né, continuamente. Uma outra coisa que é muito importante aqui, para a gente pensar sobre o livro Leopardo, é que nós vamos ter a família do príncipe de Salina é composta por sua esposa, né, a princesa Estela, que tem sérias crises psicológicas, de histeria, inclusive toma valeriana, um componente médico que até hoje existe. Além da esposa, né, nós temos Francisco Paulo, que é o herdeiro, que é um nobre, é o herdeiro, mas não é o filho que o príncipe mais ama. O filho que o príncipe mais ama é exatamente Giovanni. E Giovanni, quando ele percebe que quando o pai morrer, tudo aquilo vai ser dividido por todos os filhos, e que tudo aquilo já está em decadência, ele simplesmente foge para trabalhar, ele vai embora, né? Quase não dá notícias familiares, e vai trabalhar nos minérios da Inglaterra. Vocês imaginem que o filho que o príncipe mais ama é aquele que vai embora, é aquele que percebeu a decadência daquele estilo de vida, a decadência daquele modelo de produção.
Então ele preferiu não ficar ali para ver, não é, essa decadência acontecer passo a passo e a subida no campo da política do Estado desses novos ricos, desses aproveitadores, dessas hienas, já que o mundo do pai é o mundo do leopardo. Além do filho Francisco Paulo, tem Giovanni, a princesa Carolina. A princesa Carolina herda o nome da avó. A mãe de Dom Fabrício de Salinas era a princesa Carolina. Tem a princesa Catarina e tem Conceta. Conceta também tem um aparecimento muito peculiar, muito interessante, não é? Porque ela é como se fosse a herdeira dos sofrimentos, a herdeira da visão de mundo aristocrática. Ela sofre com tudo isso e ela tem um questionamento muito sério, porque ela apaixonou-se pelo primo. Dom Fabrício tem um sobrinho chamado Tancredi de Falconeri, que vai participar da luta pela construção dessa nova Itália, não é? E é Tancredi que diz para o príncipe, é Tancredi que dos relatos com o príncipe vai aparecer a seguinte frase: é preciso que tudo mude para tudo continuar do jeito que está. Então, mudaria as coisas na Sicília, mas ia permanecer, não é? Essa frase ela é muito conservadora, mas ela traz uma construção muito forte, porque a dominação, a exploração, ela continuou, mesmo com a mudança do reino borbônico para o da Savoia, mesmo com a saída do Estado absoluto, do Estado antigo, barroco, siciliano, para o Estado novo, né, de uma burguesia liberal. As contradições também vão continuar, as formas de exploração. E o outro ponto muito importante desse filme é que há a saída da velha classe do poder e a ascensão de uma classe nova, que é representada por Dom Calógero, que é o burguês de Dona Fugata, o burguês da cidade de Palermo, né? Com sua visão de mundo extremamente voltada para o enriquecimento de qualquer modo, não é? E como o príncipe de Salinas tem um sobrinho chamado Tancredi, que ele quase adora Tancredi, né? É um sobrinho preferido, é um sobrinho que ele tem como se fosse um filho. E Tancredi, ele vem também de uma aristocracia, né? Os pais de Tancredi faliram, perderam todos os bens, o que restou foi o título de nobreza, né? O título dos Falconeres. E o príncipe, ele chega a um determinado momento em que ele tem que casar Tancredi com Angélica, porque Angélica é filha desse novo burguês, desse novo rico, que tem dinheiro, e Tancredi precisa do dinheiro do pai de Angélica para ascender socialmente, para ocupar cargos, ou cargos no parlamento, né? Ou para ser ministro dentro da saborosa diplomacia europeia. Então, o príncipe quase vende Tancredi, seu sobrinho predileto, a Angélica, ao pai de Angélica. Então, há uma conversa entre o príncipe e o pai de Angélica, onde Dom Fabrício mostra todo o comportamento de Tancredi, né? Suas virtudes,
as virtudes desse jovem que é tão bonito, que é tão dado, não é? Que ninguém nunca se cansa de escutar, e o casamento acaba, não é, por acontecer. No filme nós não vamos ter, nem no livro, o casamento, mas nós sabemos que há o casamento, não é? Nos outros capítulos vai aparecer que esse casamento aconteceu, tá certo? E que as filhas do príncipe ficaram amigas, não é, de Angélica. É muito interessante que o filme O Leopardo, ele foi rejeitado várias vezes pelas editoras italianas, quando ele foi elaborado. E essas editoras rejeitaram, mas ele foi posteriormente, houve uma editora que aceitou, e que o Leopardo teve um êxito tão grande, ele foi tão vendido, né, que ele foi, hoje ele está em mais de 17 idiomas, e o único livro que superou as vendas do Leopardo foi exatamente o livro O Nome da Rosa, que eu também indico aos meus alunos para, né, lerem e assistir também o filme. Acontece que o Leopardo, ele sai das páginas, né, do romance para se tornar um grande filme. E esse filme fez também muito sucesso, né? Os atores, o filme foi elaborado, não é, por Visconti, que é um nobre italiano. Todos os seus filmes retratam as questões da aristocracia, e Visconti escolhe a dedo os personagens para esse filme. O próprio príncipe italiano, né, a escolha é de um grande ator americano, Burt Lancaster, que ele é a própria encarnação, né? Ele é encarnado e esculpido. É como se Lampedusa tivesse esculpido aquilo que ele colocou na letra do romance, não é, nesse ator. E os outros personagens é Cláudia Cardinale, que interpreta Angélica Cedara, e o Alain Delon, que vai interpretar Tancredi de Falconeri. Então, eles bem jovens, né? E o filme vai mostrar detalhadamente o gosto, os valores, não é? O mobiliário, a suntuosidade dos palácios sicilianos, a suntuosidade das vilas sicilianas, esse estilo de vida de uma aristocracia feudal, antiga, do poder tradicional do qual Weber fala, né? Como é esse poder tradicional. Então, vamos para uma interpretação agora que eu chamaria a quarta posição. Desculpe, a terceira posição. A primeira compreensão que eu quis dar é a política e histórica, a segunda é a sociológica, né? É uma compreensão mais social, e essa terceira é mais psicológica. Psicológica porque nós vamos mostrar as relações de amor entre esses personagens. Essas relações, né, de dor, de amor. Então, vamos dizer que há um balé A4 entre alguns dos personagens. Esse balé A4, ele é formado por Angélica. Angélica é a moça que vem da burguesia, filha de Dom Calógero, né, que surpreende a todos em um jantar na Vila do Príncipe. Então, quando Angélica é apresentada ao príncipe pelo seu pai,
o novo burguês, né? O novo rico, todos ficam extasiados com a beleza, com o encanto de Angélica. E Angélica, ela quer aprender a ter um comportamento da nobreza. E Tancredo e Angélica, eles começam a namorar, né? Vai haver uma relação de uma paixão entre, né? Como o próprio Lampedusa diz no Leopardo, nas palavras do príncipe Salina, né? É o fogo, um fogo de amor, embora depois vire cinzas, mas aquele fogo inicia fogo. Mas Tancredi, o sobrinho do príncipe, é o grande amor da filha do príncipe, chamada Conceta. Conceta é realmente a mulher que ama Tancredi até o fim da vida, sem ter casado com Tancredi, né? É ela que tem determinados cuidados com ele. Então, Tancredi é amado por Conceta, Conceta ama Tancredi, Tancredi ama Angélica, mas é no baile, no grande baile da aristocracia, depois do período da unificação, quando as coisas já estão consolidadas, a nobreza quer se encontrar, né? E numa dos grandes palácios da nobreza vai haver um grande baile. Então é nesse baile que vai ser desvelado que há também amor do príncipe por Tancredi, de Tancredi por Angélica e do príncipe por Angélica, não é? Até Tancredi fica um pouco enciumado com o príncipe, e Angélica vai dançar o baile da aristocracia. Ela e o príncipe são convocados, não é, a dançar uma valsa, e essa valsa é uma verdadeira cópula. As pessoas ficam extasiadas, não é? Há um gozo naquela dança, naqueles deslocamentos feitos pelo príncipe, um homem já maduro, e Angélica com toda doçura e gosto de viver, não é? Com toda sutileza, a olhares, não é? Então aí é onde eu costumo dizer que há um balé a quatro. O filme também trata de duas coisas importantes, que é a questão da morte, né? Ele descreve no próprio palácio em que o príncipe vai ao baile um quadro sobre a morte, e a própria morte do príncipe é muito bem detalhada, a morte de um soldado é muito bem detalhado, e o livro termina mostrando mesmo, não é, o fim dessa aristocracia, quando a própria Conceta manda jogar fora o cachorro do príncipe, que é bem dito que está empalhado, e ele é jogado lá do primeiro andar para o piso do lado de fora do palácio. Então, quando esse cachorro é jogado fora, ele baila a poeira como se formasse o único retrato, o último retrato, a única coisa, não é, desse cachorro que foi tão amado pelo príncipe. Então esse último momento é o último momento do livro. Isso lembra uma frase de Karl Marx no manifesto do Partido Comunista, quando ele diz que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então toda essa velha ordem, todo esse espírito, né, da aristocracia antiga, todos esses valores, todo gosto foi embora, se desmanchou no ar. E o último momento disso aí é com o fim de Bendico, que é o animal de estimação do príncipe Fabrício de Salina.